Olá, você que nos assiste, nos acompanha. Nós estamos começando aqui o nosso segundo episódio do nosso podcast Vox Day. E como vocês já sabem, desde o primeiro episódio, o objetivo aqui é conversar um pouco sobre pregação e como a pregação bíblica das Escrituras é voz de Deus quando é feita com fidelidade. E nessa oportunidade nós temos aqui dois pastores do nosso presbitério nos acompanhando e tendo um tempo aqui conosco de aprendizado da Escritura Sagrada, que é o pastor Paulo Henrique, pastor titular da Igreja de Votuporanga, e o nosso irmão pastor Daniel Ruvenal, que é pastor também na Igreja Presbiteriana de Votuporanga. Queria que os irmãos se apresentassem aqui para o nosso público e falassem um pouco do quanto tempo chegaram na Igreja de Votuporanga, do trabalho ministerial dos irmãos. Primeiro, agradecer ao Túlio, o nosso colega do ministério, pelo convite honroso de estar hoje participando aqui desse bate-papo dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que é um texto que nós estamos pregando de forma expositiva e sequenciada na nossa igreja nesses últimos domingos. Eu sou de Recife, sou natural de Recife e estou aqui na região há 14 anos, 13 para 14 anos, e já bem ambientado, já bem aculturado aqui com a região. E para mim é uma alegria poder participar hoje à tarde aqui com vocês. Bem, meu nome é Daniel Ruvenal, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Votuporanga. Estou lá desde outubro do ano passado, já há alguns meses. Muito feliz com a igreja, ajudando o reverendo Paulo no pastoreio, nas pregações, e temos servido já há algum tempo com alegria, principalmente os jovens, a igreja de modo geral, E falar um pouquinho sobre Atos, eu me senti muito honrado, por isso eu desde já gostaria de agradecer ao meu colega Túlio, colega de seminário, Foi meu veterano, Túlio? Você formou quando mesmo? 2022. 2023. Então o Túlio foi meu veterano, então também quero deixar registrado minha gratidão a Deus, para a gente bater uma conversa, um bate-bola aqui sobre o livro de Atos. Eu sou de São Paulo, capital, nascido e criado lá. Nunca imaginei vir para o interior tão rápido, mas Deus tem os seus planos e seus meios e foi a melhor coisa que me aconteceu no ministério até agora. Estamos bem felizes. Louvado seja Deus por isso. Amém. Nós estamos aqui com esse tempo de conhecer os irmãos e principalmente falar um pouco sobre a palavra de Deus. E como o pastor Paulo Henrique já adiantou um pouquinho, hoje a nossa conversa é sobre a série específica que os irmãos estão pregando lá na igreja. Pastor, o senhor que já está com uma longa caminhada ali em Votuporanga, qual mais ou menos é o método de pregação que vocês usam lá? Qual é a dinâmica que vocês têm usado na pregação lá na igreja de Votuporanga? A gente tem usado o método de pregação expositiva e sequenciada. Certo. Sempre pegamos um texto, um livro da Bíblia, e vamos assim expondo esse livro de acordo com as próprias divisões do texto. E a cada domingo nós vamos passando para a igreja, levantando o contexto histórico, levantando o ambiente do texto e fazendo aplicações para a igreja local. Então sempre é esse o interesse, deixar que a Bíblia fale, a gente evita qualquer tipo de experiência pessoal, de ilustrações, ter uma mensagem extremamente focada nas Escrituras, deixando que ela própria seja exposta de forma natural para a edificação da igreja. Então essa é a maneira que a gente tem ensinado na igreja, não só no culto do domingo à noite, como a gente procura fazer esse mesmo método em todos os momentos de estudo bíblico da igreja. Então hoje vocês estão pregando expositivamente, o método que ficou consagrado assim dos meios fora do meio presbiteriano, recentemente com as grandes figuras da nossa denominação, o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Augusto de Codemos, que popularizaram, embora nós sabemos que na nossa igreja presbiteriana esse sempre foi o método a maioria das igrejas, o método expositivo, que o pastor já tem mais tempo aí na caminhada e já tem testemunhado disso e construído uma longa jornada de crescimento para a igreja, usando o método expositivo. E ainda mais, usando o método expositivo e sequencial das Escrituras. Hoje na nossa igreja, só para um detalhe, nós ainda não começamos nenhuma série expositiva e sequencial, que é o chamado léxico contínuo, Nós estamos fazendo séries, só que nós
fazendo séries temáticas, né, num tema particular, e expondo os textos dessas séries. Ok. Agora, no próximo final de semana, sem ser do aniversário, que é agora, no outro a gente vai começar a fazer a primeira jornada de léxico contínuo da nossa igreja. Efésios e Ageu, simultaneamente. Aí a gente vai alternando Efésios, Ageu, Efésios, Ageu. E é até terminar os livros, que por hora ainda é uma novidade para a nossa igreja, que é a léxico contínuo sequencial. Que também, para mim, é uma joia que é dada para nós, da nossa herança, da herança reformada, da nossa tradição reformada, que é muito bom a gente caminhar. Então, nesse sentido, os irmãos estão pregando em Atos dos Apóstolos, e até aqui vocês chegaram até o capítulo... Terminamos o sermão de Estevão, capítulo 7, mas ainda falta a última perícope, que é a última passagem, né, de que é Atos 7, a partir do versículo 51, que é onde Estevão, depois de pregar o sermão, vai falar: então, vocês são esses homens, vocês são igual aos pais de vocês, homens incircuncisos, duros de coração, é a parte que ele aplica. Certo. E é isso que faz com que o Sinédrio o apedreje. Então, o próximo texto que vai ser pregado pelo reverendo Paulo contará a morte de Estevão, como ele selou aquele sermão com o próprio sangue. Certo. Então nós temos aí os irmãos caminhando então até o final do capítulo 7 de Atos. Isso. E vamos tentar aí fazer uma jornada aqui de aprendizado do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7. Aí nós vamos tentar fazer conversarmos sobre o assunto, né, e tentar levantar algumas informações importantes das perícopes. E aí eu fiz a divisão, não sei se exatamente como os irmãos pregaram, mas eu segui a construção que a Ara nos dá de parágrafos e períodos aí nessa porção. Então os irmãos que estão em casa e quiserem nos acompanhar podem pegar suas Bíblias e nós vamos caminhando aí exatamente como é proposto na Ara em cada uma das divisões. Então, só para resumir para você que vai nos acompanhar. Aqui na nossa conversa nós seguiremos a lógica do texto da Ara. Então cada um dos temas, né, em negrito estarão destacados aí e nós levantaremos algumas perguntas interessantes daquilo que nós, como estudiosos da Bíblia, chamamos de perícopes. São perícopes, mas são períodos de cada uma das porções do texto bíblico para ficar mais fácil, porque puderam, né, pastor? Se pregar de um capítulo cada vez, haja tempo, né? Tem que ser... tem gente que dorme, muitos eúticos caíram da sacada. Ou se você for o John Stott, né? O John Stott tem um sermão que ele prega todo o livro de Atos. Como pode? É algo sublime, né? Então nós temos aí essa longa jornada e vamos caminhar aí na perícope de Atos, capítulo 1, verso 1 a 5. Essa primeira divisão é um texto-chave aí no texto de Atos, né, no livro de Atos, que nos mostra o prólogo proposto por Lucas. E particularmente eu sou um entusiasta dos dois volumes, né, tanto Lucas quanto Atos, que é um texto que nos aproxima muito da Escritura Sagrada. Então, Lucas, Atos, estamos falando em número de páginas, é o maior teólogo do Novo Testamento, superior até a Paulo, né? Então, escreve muito e tem muitas contribuições para nós. E nesse sentido, no prólogo, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Paulo Henrique. Quem era Teófilo, que é endereçado aí o texto do livro de Atos a ele? Quem era esse indivíduo? Interessante entender logo esse início, né? O prólogo, então, é essa introdução, né? Palavra técnica aí para significar assim o início, a abertura ou a apresentação da obra que é ali apresentada. O autor Lucas, então, ele faz a primeira parte, então, que seria o Evangelho, e agora ele vai completar essa segunda parte falando dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É assim que a gente entende, não como algo focalizado nos próprios apóstolos em si, como se deles tivesse algum poder ou alguma suficiência, mas o próprio Deus agora, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, capacitando a igreja para realizar e continuar a obra que Jesus Cristo havia feito. Agora morto e ressuscitado, ao lado do Pai, Deus Pai, a obra da igreja continua agora através do Espírito Santo.
Entendemos que Lucas, então, ele conhece esse indivíduo, esse personagem chamado Teófilo, e a gente entende o Teófilo como talvez um novo convertido. Essa seria uma perspectiva de escrita, né? Então, imaginemos alguém neófito na fé, que agora estava conhecendo o Evangelho, conheceu o Evangelho de Cristo, e o autor, então, Lucas, ele escreve para ele. Isso já me chama a atenção no sentido de que evangelização tem a ver com as escrituras, né? Então ele evangeliza o Teófilo com a escritura. Então ele monta, ele escreve o Evangelho e os atos do Espírito Santo através dos apóstolos para esse personagem aí. Talvez um gentio, que a gente entende, classe social alta, alguém importante, né? Ele até usa a expressão no começo, excelentíssimo Teófilo, dando a entender talvez a posição social dele, a importância dele. E também entendemos que é provável que, até pela sua posição social e econômica, esse texto serviria não só para o próprio Teófilo, no sentido da edificação dele e salvação dele, mas também ele teria condições de publicar, financiar esse escrito, para que depois pudesse passar para outras pessoas também. Então, de forma muito estratégica, a gente fica imaginando que a sabedoria que Deus deu a Lucas é que também estava implicitamente dentro desse plano soberano de Deus aí, essa ideia de que de repente esse Teófilo, recebendo esse escrito sobre a vida de Jesus e sobre o início da igreja primitiva, ele pudesse, além de ser edificado com o conteúdo, ele poder financiar e patrocinar a publicação e a distribuição e a multiplicação desse texto. Então esse homem, que a gente entende como um novo convertido, e que ele, tendo essa posição importante na sociedade, poderia ter esse privilégio de ouvir a palavra do próprio Lucas e depois poder divulgá-la também. Joia. É um detalhe interessante, né, como salta aos olhos as informações, né, que o texto sagrado nos dá. O pronome de tratamento em Lucas dado a Teófilo é o mesmo que Paulo usa a Félix, excelentíssimo. Então realmente era alguém de posição e alguém de destaque em relação aos seus contemporâneos, né? Então, como nós vemos aí, e o pastor nos esclareceu, Teófilo certamente era um recém-convertido, mas alguém com capacidade financeira de patrocinar até mesmo o escrito de Lucas, o que gastaria muito tempo e recursos na época da escrita, né? Hoje, se você pegar alguém para escrever um volume ou 2 volumes, que seja, ele precisa de patrocínio, né? Ele precisa comer, beber, viver e fazer todas as coisas, e isso demanda tempo. E isso aí nós temos em Teófilo alguém que auxiliou o nosso irmão Lucas na escrita desses 2 volumes. Segunda pergunta, também é direcionada ao irmão que pregou na passagem, né? Qual é a importância, dentro dessa período que nós vemos esse detalhe no texto, né? Qual a importância da ressurreição de Jesus em Atos? Interessante é que, por exemplo, o final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, você que está nos acompanhando aí, tem uma Bíblia também, você pode observar a partir do versículo 45, que diz assim, Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse ao arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Observe agora que no final, versículo 48, ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A importância da ressurreição de Cristo está exatamente aqui, nesse ponto. Ou seja, há uma ligação entre o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, e esse ponto de contato chama-se a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, só há sentido para escrever o livro de Atos por causa da ressurreição de Cristo, que é descrita aí no seu final,
do Evangelho de Lucas. Então essa é a grande transição aqui, não é? O segundo livro só é possível por causa que Jesus ressuscitou dos mortos. E eles deveriam então, os seus seguidores, ficarem em Jerusalém, aguardarem o cumprimento da promessa desse derramar do Espírito, para que assim eles fossem habilitados e capacitados para dar continuidade àquilo que Jesus Cristo havia feito anteriormente. Ele veio falar do reino dos céus. E agora caberia à igreja esse papel. Então eu diria que nesse sentido, os atos, apesar de serem dos apóstolos, repetindo, né, eles são na verdade os atos de Cristo por meio dos seus apóstolos. E isso através do poder do Espírito Santo. Então eu penso que esse atos dos apóstolos então vai ser aquilo que Jesus começou e eles vão dar agora continuidade na vida desses seguidores fiéis que vão dedicar a sua vida ao extremo até ao ponto de perder ou ganhar sua vida na eternidade, entregando-a por causa da sua fé. Excelente. Então, só para fechar a perícope aqui, Reverendo Daniel, uma lição prática dessa passagem. Interessante. Gosto muito do Martin Lloyd Jones, e quando ele diz que você poderia resumir Atos como cristianismo autêntico. É interessante porque se nós nos perguntássemos o que um novo convertido ou alguém curioso a respeito da fé cristã precisa saber, eu acredito que esses 2 volumes nos ajudariam bastante, nos ajudam de fato bastante. E é interessante, e nos sermões nós temos tentado fazer isso ao longo das aplicações, o que esse texto tem a dizer para Teófilo. Por que foi importante Lucas colocar isso? Então, e daí tirar a lição para os nossos dias, né? Então eu diria que nesse aspecto, como o reverendo já disse, principalmente a ressurreição de Jesus. Jesus, o nosso mestre não está morto. A obra não foi concluída ainda. A igreja avança, ela tem que avançar. E é pelo poder do Espírito Santo, sob a autoridade de Cristo que nós avançamos. Então, isso, a igreja precisa entender isso. Qual é o papel da igreja no mundo? O papel da igreja não é solucionar problemas de ordem emocional, não é dar carro, casa para pessoas que querem almejar essas coisas, mas é ser testemunha, como a gente vai falar daqui a pouco, de Cristo no mundo. Ele ressuscitou e comissionou a nossa igreja. É para isso que estamos aqui, e é sobre isso que a gente veio falar. Excelente. Seguindo aí o texto, né, do livro de Atos, a próxima divisão nós temos aí em Atos, capítulo 1 ainda, agora do verso 6 a 11. Aqui nós temos uma das construções mais bonitas que eu vejo assim do ponto de vista literário daquilo que Lucas apresenta, embora ele apresente tantas coisas estruturalmente muito bonitas, mas ele nos mostra no verso 8 aí um resumo de todo o livro, de toda a caminhada da igreja, estruturalmente posto para nós. Mas essa passagem, reverendo Daniel, se torna muito atual pelo contexto do mundo hoje. E muitos crentes estão abalados com o que está acontecendo em Israel, na Palestina, e todo mundo vincula a Palestina, Israel, como sendo o centro, ou como dizem alguns teólogos, né, o relógio escatológico do mundo. Reverendo Daniel, nessa passagem de Atos, capítulo 1, versos 6 a 11, nós temos a indagação dos discípulos. Será este o tempo que o Senhor restaure Israel? O que significa isso, reverendo Daniel? Pois é realmente uma passagem difícil que traz inúmeras interpretações, não é? Realmente, Jesus poderia ter falado, não há nem o reino literal, né? Mas ele não falou, ele trocou de assunto, né? Falou, não compete vocês saberem. O que nós fazemos quando há um texto difícil de interpretação? Nós o comparamos com outros textos. Então, nós não fazemos doutrina, principalmente com textos narrativos, né? Nós aprendemos isso. Você não pode pegar um texto narrativo e falar, daqui eu vou tirar toda a doutrina sobre a história da igreja, a escatologia, etc. Não. Você tem que harmonizar isso com todas as escrituras. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus só tem um povo. E a igreja é isso. Um povo unido, onde não há mais essa divisão entre judeu e gentil. É uma coisa só. Então, para tentar responder a isso, foi de fato, quando eu comecei a pregar em Atos, eu falei, nossa, logo essa perícope já para mim, né?
O que a gente entende por aqui? Como a gente pode caminhar? De fato, os apóstolos parecem, não dá para cravar, mas parecem que eles ainda tinham resquícios de uma mentalidade messiânica militar. O Senhor, é agora, nós somos ainda dominados pelo Império Romano, o Senhor ressuscitou, o que mais falta? E de fato, né, Túlio, a gente, olhando para a história, principalmente pelas profecias do Antigo Testamento, não está tão claro no Antigo Testamento que o Messias viria, depois ele voltaria para o céu e passaria milhares de anos para ele voltar de novo e instaurar novo céu e nova terra. Então, no Antigo Testamento, as profecias, a gente vai falar que eles viam tudo em 2D. Era tudo ao mesmo tempo. A primeira e a segunda vinda, eles viam ao mesmo tempo. Jesus vindo, pagando o pecado do seu povo, e depois destruindo seus inimigos, colocando todos os inimigos como estrado dos seus pés. Mas no Novo Testamento, você vê que essa imagem 2D transforma-se em 3D. É aquela coisa que a gente fala de perspectiva profética, né? Para quem está viajando e vê uma montanha é uma coisa, mas quando você vai se aproximando da montanha, você vê que não é apenas uma, mas uma cordilheira. Então, quando a gente vê esse texto e esse possível pensamento que restou nos apóstolos, a gente entende que a restauração de Israel seria a instauração da igreja cristã sob o poder do Espírito Santo. Jesus inúmeras vezes deixou claro que o reino dele não era deste mundo e que o reino dele estava no coração dos seus discípulos. Então, a restauração que eles pedem, ou que eles perguntam, não é a restauração que Jesus está disposto a dar. Por isso Jesus falou, olha, não compete a vocês saberem. Não compete a vocês, mas aí ele continua, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós entendemos que a restauração desse Israel se aplica na igreja. Alguém poderia perguntar, então já se cumpriu? E a nossa resposta é, já? E ainda não. De fato, há um novo reino. Jesus, a ascensão de Cristo já aponta para isso. O que Jesus faz hoje com o Pai? Reina. Por isso que nós somos amilenistas. Por isso que nós entendemos que o reino já está presente, mas ainda não na sua plenitude. Então, esse reino aqui do novo Israel já é inaugurado na igreja, com a descida do Espírito Santo. Nós já podemos ver os primeiros frutos dessa nova era, mas ainda falta o seu cumprimento pleno. Quando vai se dar? Quando Cristo retornar e aí instalar novo céu e nova terra. Excelente. Então nós temos aí o cenário, né, embora efervescente em relação ao que está acontecendo na Palestina, nós temos o conforto que Cristo está conosco. E atrelado a isso, nós temos aí a doutrina da ascensão também nessa passagem, né? A ascensão de Cristo, reverendo Paulo, traz ensinamentos práticos para a igreja hoje. Sim, inclusive é interessante perceber que às vezes a gente passa muito por essa passagem e às vezes não enfatiza ela, né? Normalmente é enfatizada a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas é interessante que na ascensão de Cristo, ele deixa uma mensagem muito específica para a igreja. A responsabilidade de pregar o Evangelho. Então esse chamamento, essa convocação da igreja para pregar, para anunciar as boas novas, essa chamada para a missão, ela é muito importante nesse sentido. São as últimas palavras ali, e há uma promessa também dessa presença do próprio Deus, agora na pessoa do Espírito. Agora que a segunda pessoa da Trindade cumpre a sua função temporária aqui, agora ele continua como nosso mediador, à direita do Pai, intercedendo por nós. Um dia vai voltar, mas agora ele envia o seu Espírito. É o que vai acontecer lá no capítulo 2 de uma forma mais efusiva. Não que o Espírito Santo já não agisse, sim, sempre agiu, desde o princípio, desde a criação, ele é eterno, mas agora de uma forma mais presente, de uma forma mais manifesta, mais visível. E então, assim, a ascensão é importante por isso, ao meu ver. É aquela chamada final, é aquela mensagem
que no final do sermão, o pastor normalmente, ele, na hora da conclusão, ele faz assim suas aplicações daquele texto e deixando no final aquele lembrete que deve ficar de uma maneira mais forte na mente e no coração dos discípulos. Então, eu penso que a ascensão, ela tem esse ensino, especialmente também no sentido de que um dia ele vai voltar. Então é preciso continuar aonde ele deixou para aguardá-lo, porque ele está voltando. E é nesse período então que a igreja vai cumprir esse seu papel, e Atos vai dizer isso de forma muito clara, e que só vai ser possível por causa da própria presença do próprio Deus através da pessoa do Espírito. E vai cumprir essa missão até que Jesus Cristo retorne, como assim prometeu nas suas profecias. Excelente. Seguindo aí nosso tempo aqui, vamos ao capítulo 1, agora uma outra perícope, uma outra divisão. Agora o capítulo 1, do 12 ao 14. Nós temos aí um texto interessante que os discípulos agora, sem Cristo com eles, né, fisicamente, mas espiritualmente presente e aguardando a descida do Espírito, recebem aí alguma sequência de atos, né, relacionados a eles quanto comunidade. E desse texto, né, nós temos algumas perguntas interessantes e pertinentes. A primeira delas é uma pergunta: vocês dividiram essa período de forma maior ou... Maior, né? 12 ao 26. Ao 26, então são as mesmas perguntas. Vamos lá. Primeiro, depois que Jesus é assunto aos céus, né, temos aí os discípulos orando, que é a perícope do 12 ao 14. Qual a importância da oração no texto de Atos, pastor Paulo? O versículo 14, por exemplo, diz que todos estes perseveravam unânimes em oração. E aí acrescenta depois também com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Interessante notar aqui que depois da ascensão, que nós acabamos de citar agora há pouco, eles voltam para Jerusalém. Esse é o movimento que acontece. E para quê? Para aguardarem o cumprimento da promessa. Promessa, Atos capítulo 1, versículo 8. Que eles seriam revestidos do alto de poder para pregar o Evangelho, cumprindo assim uma profecia, entre elas, de Joel, que vai ser citado logo mais à frente. Então observe que no versículo 14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então eles estavam lá, aguardando. Enquanto a promessa não se concretiza, eles estavam orando. E aí há uma pergunta: o que eles estavam orando? E alguns comentaristas entendem que eles estavam orando pelo cumprimento da promessa. Então era uma oração dirigida a Deus: Senhor, a ascensão já houve, nós estamos aguardando e estamos agora, enquanto aguardamos o revestimento do Espírito, que vai acontecer lá em Atos 2, eles oram por isso. E aqui tem algo bem interessante para a gente pensar. Mesmo que havia uma profecia a respeito desse derramamento do Espírito, ou seja, um ato soberano de Deus, e isso acontece, como a gente vai ver, é um vento, e o vento não há controle sobre ele, mas eles não deixam de orar. Então a gente pode relacionar que a vontade soberana de Deus, ela precisa ser relacionada com a vida de oração. Não podemos desassociar crer na soberania e viver uma vida relaxadamente de oração. Eles não. Eles aguardavam o cumprimento da promessa. Eles acreditavam que Deus iria cumprir. Mas enquanto isso não ocorria, eles estavam ali orando constantemente para que Deus cumprisse essa promessa. Provavelmente, só um detalhe, é que isso ocorre no cenáculo, ou seja, na casa, provavelmente ali de João Marcos, aquele que escreve o Evangelho, e que me parece, pelo contexto ali, era um local de um ponto de encontro. Sempre eles se encontravam naquele lugar. Então, eles estão ali naquela casa, orando e aguardando o cumprimento da promessa. Então, é muito interessante, né, a importância que Lucas dá nos dois volumes às orações, né? Tanto em Lucas quanto em Atos. O Evangelho de Lucas é o que mais destaca as orações de Jesus
e é do evangelho, né, que propriamente mais fala sobre a necessidade que o povo tem de orar, né? Vários momentos no evangelho, em momentos cruciais, diga-se de passagem, em Lucas, nós vemos Jesus se retirando, orando, e a igreja faz a mesma coisa. Esse texto é muito bonito nesse ponto de vista para mim, e é muito interessante como a igreja, logo depois de ausente de Jesus, faz o quê? Ora. Ora. Isso aí, reverendo, também a gente observa que oração é uma marca da igreja. Uhum. Então, não há igreja sem oração, né? Palavra e oração. Essas duas coisas caminham sempre juntas. E nesse caso aqui, de forma mais específica no texto, profecia ou promessa dada, e enquanto se aguarda, se ora. Então essas coisas precisam estar sempre andando lado a lado. Uhum. Então vamos a um tema mais sensível novamente, vamos revezando aí. Agora temos um outro detalhe interessante. No relato de Lucas, aqui em Atos, nós temos a afirmação de como seria a morte de Judas. E aí nesse encontro dos discípulos no cenáculo ali, né, na casa de possivelmente João Marcos, nós temos uma aparente contradição, reverendo Paulo. Porque o relato de Mateus é um sobre a morte de Judas. E o relato do livro de Atos é outro sobre a morte de Judas. E aí, como a gente soluciona o problema que está aí no verso 18? O versículo 18 diz: precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O evangelho de Lucas vai dizer, o evangelho de Mateus vai dizer que foi se enforcar. Então, você observa que podemos imaginar aqui duas coisas, né? Então, peraí, ele se enforcou, e como é que alguém enforcado pode romper-se ao meio? Então, normalmente essa é a questão. E aí é interessante porque os comentários são os mais variados, né? Então, há várias possibilidades aqui que alguns comentaristas fazem, mas eu, de forma muito objetiva, eu diria o seguinte, e é isso que eu citei quando fiz a minha exposição nesse texto, né? Eu falei que que Judas se enforcou, texto como diz lá no Evangelho de Mateus, e aqui, como a Bíblia não vai, de fato, trazer o detalhe de como que essa coisa processou, eu fico com uma das posições que é a seguinte: ele se enforcou, só que a corda rompeu, ele cai, e ele machuca ali ao cair uma pedra, algo parecido, a barriga, o ventre, e ali abre-se, e ali as entranhas dele são expostas ali, né? Então é um detalhe que a Bíblia não vai citar, fica aí no campo da imaginação. A gente tem nesse sentido aí uma perspectiva nesse aspecto, mas sem nada categórico ou dogmático, porque naquilo que a Bíblia não fala de forma clara, a gente também não pode afirmar. Sim. Então, eu não teria como afirmar algo que a Bíblia não afirma assim de forma clara. Eu vou harmonizar dessa forma. Ele se enforcou. Então, o Evangelho de Mateus está correto. Mas ao se enforcar e cair daquela corda, precipitou-se, rompeu-se ao meio ao bater no chão. E aí as suas entranhas saíram. Então é assim que eu faço uma harmonização das duas passagens, mesmo entendendo que é algo que não está claramente explícito na Bíblia. Essas construções assim, né, em relação a aparentes contradições, elas são muito injustas na maioria das vezes. Porque nenhum dos dois está olhando o ponto da mesma perspectiva. Cada um tem a sua visão. E quando você pega o relato de qualquer testemunho, de qualquer fato, um narra de um jeito, outro narra do outro. Um traz um detalhe que chamou a atenção, o outro traz outro detalhe que chamou a atenção. Não é contradição, é complementar. Então, se a gente, depois que sair aqui do podcast, comentar sobre a perspectiva dos microfones que estão na mesa, por exemplo, cada um vai destacar uma coisa. E se a gente pegar os relatos isolados, se a nossa história bater tão certinho assim, e a gente for testemunha de alguma ocasião criminosa, por exemplo, é suspeito. Sim, exatamente. Porque a gente combinou,
Não, o relato normal é que você vê uma coisa, destaca. Você vê uma coisa, destaca. Eu vejo uma coisa e destaco. Então cada um chama a ver o fato, né? E analisa, e alguma coisa chama mais a atenção dele. Não há contradição nos evangelhos e em nenhuma parte das escrituras. É só uma aparente contradição. Todos os textos dos evangelhos nós conseguimos harmonizá-los muito bem e harmonizá-los sobre essa perspectiva. Cada um olha o fato e do que olhou consegue tirar o que chamou a atenção dele. Não é contradição, é só ênfase. E é assim por toda a vida. E vai ser assim sempre, porque os humanos veem os fatos assim. Exatamente. E relatam assim. Como a Bíblia é um livro divino humano, o elemento humano ainda está presente, né? Não erros, mas sim como a gente vê a vida. Interpreta a vida, é assim que faz. E cada um dos evangelistas nos trazem como atribuição, e esse texto aqui é muito rico nesse sentido, de harmonização do meu ponto de vista também. Um outro detalhe importante nesse texto, né? Nós vivemos numa época em que muitos se dizem pertencentes ao colégio apostólico. Então, nesse texto, reverendo Daniel, nós temos aí alguns critérios estabelecidos, né, para a escolha do sucessor de Judas. Como que são esses critérios? Veja o que o texto mesmo diz, né? A partir do verso de número 21, nós lemos: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E o resto os irmãos já sabem. Eles tiraram sorte e caiu sobre Matias. É um texto que eu sabe que tem as suas controvérsias, né? Grandes homens como Carson entendem que os apóstolos erraram aqui. Porque porque o ofício apostólico só poderia ser direcionado pelo próprio Cristo. Então aí pergunta pro Carson: tudo bem, mas quem então substituiria Judas? Ele vai dizer que o substituto aparece no capítulo 9, que é Saulo de Tarso. Então aí você tem esse probleminha aí. Como assim? Os apóstolos escolhendo o próximo apóstolo, né? Aí é um problema. Mas veja, o texto em nenhum momento faz um juízo de valor sobre isso. Eu acho interessante. Lucas se calou. Então, e a gente tem um princípio da hermenêutica onde o narrador tem a verdade. Ponto. Então, em nenhum momento o narrador faz algum juízo negativo. Pelo contrário, você só vê algo positivo depois da oração, a confirmação pelo lançar sortes, etc. Então, só dando esse exemplo histórico, porque alguém pode falar: mas só que eu discordo. Olha, há pessoas boas que discordam disso, que eles fizeram certo de escolher Matias. Eu sou da linha que eles fizeram certo, tá? Dirigidos pelo Espírito Santo, guiados aí no espírito de oração, porque não faria sentido, né? Ou qual é o contexto? Gente, eles estavam orando. E eles em oração vão cometer coisas erradas, falíveis. Então, eu entendo que de fato eles fizeram o certo. Mas, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o texto é claro em dizer que tem que ser testemunha de Cristo. Mas é claro, tá? Então, no caso de Judas, ele foi um apóstata. Sendo um apóstata, o colégio apostólico deveria ser preenchido. Então, Matias não foi escolhido porque Judas morreu, mas sim porque Judas apostatou. É diferente, porque morrer os outros vão morrer também. E ninguém vai ficar criando novas eleições para apóstolos, né? Depois, no livro de Atos, né, Tiago morre e ninguém preenche. Exatamente. Então foi por conta da apostasia, um elemento estranho no colégio apostólico, ensinando-nos que é possível, né, nas grandes lideranças de igreja, ter elementos estranhos. Veja, nem o colégio apostólico se viu livre disso, mostrando que, infelizmente, no nosso meio terão pessoas, infelizmente, irmãos, que andarão conosco, mas nunca fizeram parte da mesma fé. Estavam ali aparentemente, no caso de Judas, pela cobiça, né? Então, fuja dessa, você que está nos assistindo, olhe para aquela câmera para falar com a galera. É para essa. Para aquela, né? Fujam de apóstolos, como diz o reverendo Augustus, apóstolo bom e apóstolo morto. Fujam disso, tá bom? Os verdadeiros apóstolos
moldaram, criaram o fundamento da igreja. Nós não estamos recriando o fundamento da igreja. Por isso não é mais necessário apóstolos. Até porque nós não andamos com Jesus, como diz o versículo 21. O reverendo Túlio, só um complemento nessa questão da escolha do Matias no lugar do Judas. É interessante, por exemplo, no versículo 24 diz: e orando disseram, tu, Senhor, Boa. que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens. Olha, quem escolheu? Qual destes tens escolhido? Então, na verdade, quem escolheu? E aqui há uma coisa, há um aspecto também para a gente colocar, que a partir de agora, em Atos, as escolhas dos seus líderes serão realizadas pela própria igreja. Quem serão eleitos agora? Em Atos capítulo 6, oficiais, diáconos, eleitos pelos irmãos em assembleia. Mas observe, o mesmo autor é quem está escolhendo, o próprio Espírito Santo. Só que agora há uma participação da igreja. Então há uma participação nesse momento aqui do Matias, há uma participação na escolha dos novos diáconos, e depois, posteriormente, vai haver novas participações com relação aos presbíteros. Então, o autor que escolhe é o mesmo, o método agora passa a ser via igreja local, assembleia. Veja que é importante, né, destacar isso, que Atos é um período de transição. Perfeito. Aqui você tem um método ali, provavelmente, nós não sabemos, mais ou menos ali o que nós conhecemos como Urim Tumim, parecido, né? Lançar a sorte, e daqui a pouco você tem a eleição. Paulo também, né, na sua viagem missionária, falando para as igrejas elegerem presbíteros, depois os diáconos, antes os diáconos. Então é um momento de transição. Por isso que uma regra muito importante de Atos: você não pode criar normas em Atos. A gente vai chegar disso daqui a pouco. Com Pentecostes. Veja só, esse é um detalhe muito importante, pastor, que eu acho muito curioso nesse texto, que a igreja tem uma parte e Deus confirma. Então eles têm noção, tem que ter critério para ser apóstolo, não é qualquer um aqui, que é isso. Aí fica 2, e dentre esses 2, quem escolhe é o Senhor. Então é muito interessante esse conjunto de informações, né? A igreja faz algo e o Senhor depois, por lançar as sortes, né, confirma que é o próprio Matias o escolhido. E dentro da construção literária aí também tem um outro detalhe muito interessante, que salta aos meus olhos, né? É como se ele rasgasse elogios para o primeiro e o que sobra é Matias. É verdade. E é justamente o escolhido, né? Então, Judas, José, chamado Barsabás, né? Cognado Justo, muito conhecido, e Matias. Isso é muito interessante, Matias é o escolhido. E aí completa o colégio apostólico, fazendo referência, né, aos 12, que são as 12 tribos de Israel. Esse número é simbólico na Escritura, e Atos confirma isso, né? Mais à frente nós vamos ver uma outra simbologia, que tem no capítulo 6, o 7. Também é outra simbologia muito importante. Mas caminhando um pouco mais, nós temos aí, agora, entrando no capítulo 2 de Atos, que é muito famoso entre várias denominações, né? Então, muitas denominações fazem questão de falar que sou crente de Atos 2. Atos 2. Pentecostes, né? Então, muitas denominações fazem esse tipo de ênfase, né, no seu corpo doutrinário, e é um texto que é muito bonito, por vários sentidos, por várias ênfases que a própria Escritura dá, e é finalmente o cumprimento da profecia de Jesus em relação à descida do Espírito. Esse texto, qual dos irmãos pregou? Foi eu que preguei. Atos 2, 1 a 3. Exatamente. Então, o que era o evento Pentecostes, pastor Daniel? O que foi o Pentecostes, né? Pentecostes, de fato, tem sido discutido ao longo das eras, e eu entendo, reverendo Túlio, que Pentecostes talvez tenha sido o evento mais contraditório da cristandade. E eu explico por quê. Porque, por um lado, você tem uns irmãos carismáticos que vão querer replicar o Pentecostes todo domingo à noite. Então, todo domingo eles estão lá tentando replicar o Pentecostes, tentando ver algum vento, ou sentir algum vento, línguas como de fogo, etc.
Mas também há, por outro lado, os reformados, os mais conservadores, que não dão tanto valor ao Pentecostes. O que foi Pentecostes? Foi um evento importante, legal, mas que passou. Sem aprofundar no significado para os nossos dias. Pentecostes tem sim um significado. Nós entendemos que Pentecostes foi um evento único, assim como a cruz. Não se repete, mas os seus efeitos são sentidos até o dia de hoje. Então, o que foi Pentecostes? Pentecostes, primeiro, não tem nada místico no nome. Vocês não sabem. Pentecostes é uma festa, a festa da colheita, onde era se comemorado a colheita de grãos e oferecido ao Senhor ali a melhor parte. Por que Pentecostes? Por conta de ser 50 dias após a Páscoa. Tá? Só por isso. Então, Pentecostes ou festa da colheita. Ambos os nomes aí são complementares, eu diria. Então, seria isso. O Pentecostes, uma festa judaica. E é interessante, né? Porque foi nessa festa judaica que houve uma colheita de 3.000 almas. Então, talvez aí Deus, a sua soberania, né? Escolheu o dia de Pentecostes para ilustrar a colheita que, de fato, a igreja iria fazer no seu primeiro dia, a inauguração da igreja. O que nós temos, então, em Pentecostes que nos chama a atenção até hoje? Os sinais, não é? Você tem aí 3 sinais, praticamente. Você tem o sinal de um som como de vento impetuoso, ou seja, não foi um vento necessariamente, mas um som, enquanto eles estavam assentados. Por que o som de vento? Provavelmente por conta daquilo que eu já havia dito em João 3, o Espírito Santo não é vento, ele é como o vento. Você não o controla, ele vai para onde quer, você ouve a sua voz e não sabe. Então, assim, a primeira coisa que nós aprendemos, a gente não pode fazer culto do milagre. Olha, o Espírito Santo vai descer agora de forma extraordinária. Você não controla, é como o vento. Não é vento, é como o vento. E eu acho interessante, ainda nesse sinal, que eles estavam sentados. Eles não estavam de joelhos, provavelmente conversando, até se alimentando. Eles não estavam com musiquinha de fundo, tentando criar um ambiente espiritual. Estavam todo mundo sentado no cenáculo, que é a parte superior de uma casa, onde eram comemoradas as refeições pascuais. Então, é nesse momento que o primeiro sinal é manifesto. Depois você vai ver línguas distribuídas entre eles, como línguas como de fogo. É difícil entender o que aconteceu aqui. Majoritariamente, temos entendido que é como se fosse pequenas chamas de fogo, mas um fogo que não queimava, sobre a cabeça de cada um deles, possivelmente apontando para o chamado de Isaías, quando um anjo pega a brasa do altar e coloca na sua boca, e em seguida ele é comissionado a pregar. Então, isso acontece aqui, né? Depois da descida do Espírito Santo, depois desses sinais, eles são enviados ao mundo com um poder extraordinário. Vocês vão ver. Pedro, o medroso, o que acontece? Ele prega agora com uma coragem extraordinária no coração de Jerusalém. Aquele que havia negado. Então, nós vemos isso. E o terceiro sinal, que é bem debatido até os dias de hoje, é o dom de línguas, ou falar em outras línguas, idiomas. Então, foi dado a eles o poder e a capacitação de falar os outros idiomas estes das pessoas que ali estavam para celebrar a festa de Pentecostes. A história vai dizer que nessa época Jerusalém ficava abarrotada, chegava a 1 milhão de judeus. Algo extraordinário. Pessoas de diferentes etnias ali ouviram falar acerca das grandezas de Deus da sua própria língua materna. Então ali você vê algo evangelístico, apontando para o poder do Espírito, levando a igreja para outras etnias, para outros povos. Então isso foi Pentecostes. Qual foi o propósito? Como o pastor bem disse. Mas então quer dizer que o Espírito Santo começa a agir na igreja agora? Antigamente não agia? Não, sempre agiu. Sempre agiu. Então o Espírito Santo, se você tem uma pessoa convertida, foi o Espírito Santo. Se você tem uma pessoa falando da palavra de Deus, foi o Espírito Santo. Isso você vê em toda a Bíblia. Tá, mas o que mudou? O que muda agora é o poder. É a capacitação. De fato, você vê a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas era mais para sacerdote, para rei, para juiz. Agora toda a igreja é cheia do Espírito Santo. Agora toda a igreja pode abalar o mundo, né, como nós vamos ver em Atos. Então o que mudou? O Espírito Santo agora repousa sobre todos, e é por aí. Certo. Outra pergunta, pastor, em relação
ao Pentecostes em si ainda, há alguma conotação da mudança desse evento da perspectiva judaica? Como assim? Entendi. Por exemplo, no tempo de João, no tempo de Lucas, há uma construção de algum elemento novo na festa em si relacionado ao que acontece aqui? Rapaz, não entendi. Não entendi. Porque Perdão. há alguns estudiosos, né, caminham no sentido de que a relação desse texto com Babel. Nesse sentido. ok, perfeito. Nossa, John Stott diz, né, que em Babel a terra de forma arrogante tenta subir aos céus, mas em Pentecostes o Espírito humildemente desce sobre a terra. Nossa, perfeito, boa lembrança. Embora há alguns mestres que vão discordar disso, o reverendo Schum, né, com quem nós tivemos aula, tem uma perspectiva um pouco diferente. Ele acha que Babel ali foi o símbolo da graça de Deus, da misericórdia sobre as nações, fazendo o ser humano se espalhar e dominar a terra. Mas eu sigo a perspectiva clássica mesmo, de que aqui há uma reversão. Em Babel as pessoas queriam se unir com um propósito egoísta e eles foram dispersos com outras línguas, né? Aqui não, o Espírito Santo une todos com diferentes línguas, falando o mesmo tema, a grandiosidade de Deus. Perfeito, eu vejo isso mesmo, apontando de novo para a característica universal da igreja. As grandes obras de Deus não deveriam ficar circunscritas a Jerusalém, mas deveriam ser para Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Como isso? Pela capacitação do Espírito Santo. E aqui fica uma provocação. Por isso que o dom de línguas era tão necessário. E como que os primeiros cristãos iriam para o mundo conhecido da época, com diferentes dialetos, línguas, sem o Duolingo, por exemplo, sem estudo, e era para ontem. Como eles fariam isso? Por meio do dom de línguas, que era extremamente necessário nesse cenário. Não era línguas estranhas. Diga-se de passagem, na Bíblia, língua estranha é sempre sinônimo de algo ruim, não é? Você vê o Salmo 114, por exemplo, fala exatamente disso, como Deus arrancou Israel do Egito, de um povo de língua estranha, algo ruim. Reverendo Túlio, só um complemento sobre esse aspecto. É bom lembrar também que, desde o Antigo Testamento, a nação de Israel é escolhida para ser uma mensageira dele, do próprio Deus, para as outras nações. Sim. Esse aspecto missional, ele está no povo de Deus desde o seu princípio. Sim. Então é muito importante a gente entender isso hoje, porque há uma tendência das igrejas se fecharem sempre em si mesmas. E se você observar, mesmo Deus lá no Antigo Testamento, chamando a nação de Israel, era para que ela fosse, de fato, a mensageira dos mandamentos, dos ensinos de Deus para essas nações pagãs vizinhas. Sim. Aqui acontece a mesma coisa. Então, a igreja ali em Atos, ela está nascendo ali no dia de Pentecostes, de uma forma mais efusiva, para que ela se torne um instrumento de Deus para todas as nações. É por isso que lá na frente, o evangelho sai da perspectiva para o judeu e vai para os gentios. E isso acontece com Pedro, que está mais próximo, depois vai acontecer com Paulo a partir do capítulo 9, depois da sua conversão, e indo até os confins da terra. Ou seja, aquela promessa de Atos 8 sendo levada em consideração. Ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas com a perspectiva de ir até os confins da terra. O que acontece em Pentecostes é uma forma estratégica que o próprio Deus utilizou da festa que se tinha para que aquelas pessoas que ali estivessem ouvissem a mensagem na sua própria língua e ao retornar para a sua nação já fossem mensageiras dessa mensagem, cumprindo então o propósito que era de pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Uma curiosidade sobre esse dia é que é aceito aí pela ampla maioria dos estudiosos que foi daqui que saíram os primeiros cristãos romanos que plantaram a igreja de Roma. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma, por isso que ele escreve a carta aos romanos, para ver se aquela igreja
se uniria a ele no seu projeto missionário, principalmente de pregar a Espanha. Então é daqui, provavelmente, que saem os plantadores da igreja de Roma. Foi, de fato, um dia marcante para a história da igreja. Como eu disse, né? Não se repete, mas os efeitos são sentidos até hoje. Como? Não há nenhuma pessoa na igreja que diga assim, com razão, eu não tenho dom. Não, eu venho aqui, eu não sirvo para nada, eu só venho, assisto a pregação. Não. Se você é crente, você é morada do Espírito Santo, ele chama você para participar desse grande projeto da igreja. Qual é? Levar o evangelho adiante. Em Votuporanga, em Jales, assim por diante. E nesse aspecto, eu diria que podemos identificar uma igreja hoje, uma igreja local, que ela é cheia do Espírito Santo quando ela tem esse fervor evangelístico. Exatamente. Então é bem interessante notar que o neopentecostalismo, ou até o pentecostalismo também, quando ele enfatiza dons espirituais como símbolo do enchimento com o Espírito, é algo que você não vai perceber aqui, por exemplo, em Pentecostes, embora que seja o texto que eles mais utilizam para isso. Porque em Pentecostes eles são cheios do Espírito e saem e vão falar e vão pregar. Não vão ficar ali na contemplação, no falar em outras línguas, não. Eles ouvem e vão falar na sua língua materna para o seu povo, para a sua nação, a palavra de Deus. Então, igrejas hoje cheias do Espírito são igrejas com ênfase em missões, em pregação. Essas são as igrejas que eu identifico nos dias atuais como igrejas cheias do Espírito. Excelente. Então, o detalhe também do verso 7, né? A grande... o que chama a atenção dos ouvintes, né, é o fato que quem fala, os galileus são os discípulos, né? Eles estão falando e todos estão compreendendo. Então, às vezes as pessoas relacionam o dom de Pentecostes, né, a falar em línguas, mas a ideia para quem está ouvindo é entendendo na sua língua. Parece, né, do ponto de vista da narração, que os discípulos pregam e cada um consegue entender no seu vernáculo. Então é bem diferente do que o fenômeno que nós vemos hoje nas igrejas, né? Cada um fala alguma coisa e não se entende, na verdade. A possibilidade dentro do texto, né, para a identificação de línguas como de fogo. Fogo é juízo também. Não só purificação, né? Fogo é juízo. Então eles ouvem falar as grandezas de Deus, recebendo anúncio do juízo, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e em outras línguas, fogo, juízo, né? Perfeito. Então, é uma outra possibilidade dentro da interpretação do Sim. texto. O irmão citou uma possibilidade, né? Isaías, né? Não, em relação às chamas em cima dos apóstolos, sim. um pouco antes, né? E aí essa outra seria uma outra opção também, que o juízo estaria sobre eles falarem as línguas. Isso é verdade. Num texto você tem que decidir, né? Às vezes tem fogo ali, você fala, ixi, é purificação ou juízo? Você vê que são lados diferentes. Me parece que alguns textos, parece que os dois estão inclusos ali, né? Pode ser um desses casos. Verdade. Nesse texto eu acho que é mais fogo por causa do sentido que Lucas dá no começo de Atos, né? Recebereis fogo, né? Do alto, sinônimo de juízo. Perfeito. Então, isso aí é a opção que eu sigo no texto. Mas, é um julgador, né? Mas aí há outras opções, outros estudiosos que caminham diferente, né? Eu fiquei pensando aqui, a maioria das vezes quando a gente fala com alguns pentecostais sobre essa questão, eles recorrem também, a questão de interpretação bíblica é bem interessante. Aí eles vão lá para a língua dos anjos, de 1 Coríntios, capítulo 3. Então, é preciso, não é o contexto aqui de Atos, capítulo 2, mas é preciso entender que Paulo não afirma que existe língua de anjos. Exato. Né? Ele está exagerando ali no seu comentário. Se eu falasse a língua de anjos, idiomas, se ele conhecesse todos os idiomas do mundo, e até chegasse a falar a linguagem que os anjos falam. Então, só para refletir sobre isso, então, de fato aqui nós estamos falando de línguas maternas, línguas inteligíveis, línguas que as pessoas falam e os outros entendem. Não interpretar literal esse texto lá de 1 Coríntios como língua de anjos, ser essa língua que eu me edifico e ninguém entende, porque é a linguagem que os anjos... E alguns exageram ainda nisso e vão dizer assim, essa era a linguagem que você e eu tínhamos antes de nascermos. Aí já prega uma preexistência humana. Então aí já vai para um outro lado platonismo mais complicado, que aí é uma total viagem realmente
no tempo. Então, precisamos ter cuidado, porque a interpretação bíblica é algo que tem que ser feito olhando para o texto, Sim. respeitando o texto Contexto. e entendendo o contexto que aquele texto está sendo apresentado. Senão a gente vai viajar muito na maionese. E tem uma regra da hermenêutica que eu gosto muito, que é o significado mais simples é o preferível. Sempre assim. Então, ao invés da gente fazer um malabarismo louco, o significado simples nos livra de tantas preocupações e tantos desvios, como aqui acontece, o reverendo Daniel também comentou, né, que há uma diferença entre o fenômeno que nós vemos hoje em muitas igrejas, que é o fato do que aconteceu aqui não ter sido aprendido. Essa é a graça. Não, no verso 7. Eles falam a nossa língua materna, eles não são galileus? Então, hoje, quando a gente vê em alguns lugares, né, há ênfase no ensinar a falar em línguas. Ora, não é o dom de Atos. Dom de Atos ninguém ensinou, e eles começaram a falar. Aí que tá a graça. Se alguém ensinar, perde a graça. Eu fazer inglês, escola. Eu aprender espanhol, eu fazendo a escola de idiomas, e aí? Não é a mesma coisa. Então, aqui o milagre é esse. Não estudar e aprender. E realmente é um milagre, né? Reverendo, o que a gente percebe nesse cenário é que, normalmente, línguas, nesse contexto pentecostal, ele tem sido muito colocado como um símbolo de espiritualidade. Sim. Então, parece que aqueles que falam em línguas, aí vem aquela outra doutrina também, enfatizada por eles, que é a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e aí com a evidência de dons de línguas, parece que você vai criar agora uma espécie de um cristão de primeira classe, né? Onde os outros são inferiores. Então, assim, essa busca que eles fazem tão intensa a ponto de chegar a esse ponto de tentar aprender. Sim. E eu falo isso com muita tranquilidade hoje, apesar de ser reformado e já estar na igreja presbiteriana há muito tempo. Eu lembro dos meus primeiro ano de conversão, eu acabei me envolvendo num movimento chamado, na época, de movimento Ministério Palavra da Fé. Havia uma missionária conhecida no Brasil na época, chamada Valnice Milhomes, e ela tinha esse ministério e, na época, reunia, de fato, várias pessoas, e jovens como eu, na época, bem intencionados, que estavam começando a sua caminhada cristã, mas que não tinham um aprofundamento bíblico, teológico especialmente. E eu confesso que participei de vários congressos desse Ministério Palavra da Fé. Quem tem mais de 50 anos que está me ouvindo deve lembrar desse período, né? Benihim, etc. E aí tínhamos na época, eu sou da época ainda do gravador e do fita cassete. Então nós comprávamos um kit de 12 fitas cassetes de como falar em novas línguas. Olha só. E eu fiz o curso. 3 vezes eu tentei completei o curso. 3 vezes, eu ouvi todas as fitas, 12 fitas, 3 vezes, e não consegui falar. Isso foi uma frustração tremenda na época, porque eu não consegui falar essa nova língua que era tanto enfatizada. Então, de fato, é tentado ensinar, as pessoas vão com o coração e com um sentido extremamente positivo, mas falta conhecimento. Aí eu lembro de Oséias. O problema do povo hoje é que não conhece a vontade de Deus. O povo peca por não conhecer. Há boas intenções. Meu sogro pastor, hoje está na eternidade, mas ele dizia muito isso. Há muita gente boa atrás de lugares errados. Então, você que está nos ouvindo, a nossa recomendação, leia as Escrituras com seriedade, procure uma linha teológica que explique as Escrituras de uma forma sadia, de uma forma tranquila. A fé reformada, ela vem nesses últimos dias, depois do período aí da pandemia, vem sendo mais enfatizada por meio das redes sociais. Eu peço que você ouça mais sobre a fé reformada, leia materiais como a Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos Maior e Breve, ouça pregadores conhecidos do Brasil, como Hernandes Dias Lopes, como Augustus Nicodemos e outros que temos, porque você vai perceber como você vive, muitas vezes, uma vida rasa teológica e, por isso, tão enganado facilmente por vãs doutrinas. Você fez lembrar, pastor John MacArthur, no livro Caos Carismático. Esse é um livro que eu recomendo, se você tem dúvidas sobre o assunto, além dos pregadores
pelas boas indicações que o pastor Paulo deu aqui. Se você gosta de material para ter em casa, compre esse livro sobre línguas. Ele dá 4 opções. Depois de dar um estudo bem detalhado sobre línguas, ele dá 4 opções por que ainda existem línguas estranhas nas igrejas evangélicas. Primeira opção, porque tem pessoas mentirosas, hereges que querem enganar você. Segundo, há pessoas que querem ser aceitas, porque a igreja também é um ciclo social. Aí todo mundo está falando, e só eu não. Então, há pessoas que, por isso, mentem também. Mas não por motivos de domínio, como os hereges, mas por aceitação. Terceiro, uma questão psicológica. Sabe, aquela pressão, todo mundo falando, e você fala e acha que aquilo é verdade, porque você está inserido nesse meio. Então essa pressão psicológica, essa manipulação, eu diria. E quarto, por fim, esse é bem polêmico, mas vou soltar aqui, o agir de Satanás e seus demônios. Não poucas igrejas, eu falo isso porque eu vim, o pastor também teve a experiência dele, eu vim de uma igreja carismática. Não poucas igrejas, por conta desse dom, eles se afastam do evangelho. Vá para uma igreja dessa e pergunte o que é justificação pela fé. Ora, Martinho Lutero disse que é a doutrina pela qual a igreja continua de pé ou cai. E as pessoas não sabem. Não sabem. Se morrer hoje, vai para onde? As que dizem que vão para o céu vão dizer porque são boas, fazem coisas boas, olha a doutrina de obras. E outras não sabem porque não confiam tanto na obra de Cristo, não sabem o que é justificação. Então, é a religião do ritualismo, pelo ritualismo, é do externo. É a religião sem cérebro, sem entendimento do que a Escritura diz, não é? Isso tem afastado muitas pessoas do verdadeiro evangelho, reverendo. Você sabe disso, né? Sim. Por isso que a gente tem experimentado um êxodo das igrejas carismáticas, aqui está pentecostal e neopentecostal, para as igrejas reformadas. Eu sou um filho desse êxodo. Certo. Então, nós temos aí, seguindo a linha dos irmãos, né, 2 igrejas aí. Se você é da região de Votuporanga, procure a igreja aí do pastor Paulo, o pastor Daniel. E se você mora mais perto de Jales, procure a nossa igreja, que está aqui comemorando nesse final de semana, a propósito, o aniversário, né, 36 anos de trabalho, reformulação do trabalho, né, e mais de 76 anos de trabalho presbiteriano aqui na cidade de Jales. Então, você é nosso convidado nesse final de semana para estar conosco e frequentar a nossa igreja, porque nós também seguimos a linha de pregação das escrituras, pregação expositiva, minúcias do texto, detalhes, porque é isso que edifica. A palavra tem poder intrínseco nela. O pregador tem poder derivado da palavra. E é assim que funciona. Então, quando a palavra é pregada, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus deve ser pregada com fidelidade. E seguindo nesse sentido, nós vamos para a sequência, porque o dom desce sobre a igreja. E o que acontece depois? Pregação. Não é uma reunião reclusa de crentes para falar em línguas, não. A pregação das escrituras é o texto de Paulo discursando, e é um dos sermões muito bonitos de Pedro, aliás, eu falei Paulo, né? Mas de Pedro, muito bonitos do Novo Testamento, que em Lucas Atos, né, nós vemos essa estrutura do sermão de Pedro aparecendo. Esse texto do 14 ao 36, Atos 2, 14 a 36, nos traz algumas reflexões. Primeiro, nesse sermão nós vemos aí Pedro usando muitas citações do Antigo Testamento. E aí eu faço a pergunta, foi o reverendo Paulo que pregou esse texto, não é isso? Então, reverendo Paulo, quais as citações que Pedro faz do Antigo Testamento? São semelhantes às que Jesus fazia nos dias do seu ministério? Essa é uma boa questão que confesso que na época a gente não abordou tanto isso. Essa foi uma pergunta boa. E no sermão em si, eu acabei, quando eu fui expor esse texto, eu não entrei muito nesse aspecto. Mas há alguns comentários aqui que eu acho que vai ajudar um pouco. Primeiro dizer que esse, de fato, esse sermão de Pedro, ele é o maior, assim, o mais importante sermão ali, né? No início, o primeiro sermão cristão da história, né? E ele é dividido ali em 3 grandes partes principais. A primeira dela é que ele explica a multidão ali que estava acontecendo, o que estava acontecendo ali com aquela tal da descida do Espírito Santo. Então, de fato, o que é que foi aquilo? Não é? Os versículos de 14 a 21
vai falar exatamente sobre isso, a descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Eles não estavam embriagados, eles estavam entendendo errado o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, de fato, era o cumprimento da promessa que havia feito lá pelo Joel, profeta Joel. Então, era isso que estava acontecendo, dentro daquela perspectiva que nós acabamos de falar agora. Então, de fato, uma referência que ele vai fazer é aquela referência a Joel, não é? Deixando a parte final da profecia de Joel, que ainda não se cumpriu, é assim que a gente entende, né? Vai ser cumprida ainda o final, mas uma parte, sim, que já é o início da igreja, o reino já está aqui, a pregação do evangelho já está sendo realizada, mas, com certeza, algo especial de Deus ainda está para acontecer no seu final. É aquela ideia do já, ainda não, o reino dos céus já foi estabelecido, o cego já vem, os coxos andam, o evangelho é pregado, a salvação acontece, mas ainda os juízos finais e a volta de Cristo ainda são sinais que precisam ser ainda cumpridos. Outra parte aqui do sermão é que Pedro explica também a causa desse evento. E aí a gente retoma aquilo que já falamos um pouquinho lá atrás. A causa do evento, por que ela acontece? Por causa da ressurreição de Cristo. Não é? Que é os versículos aí de 22 a 36. Então aqui nós temos a causa do evento. E depois, que foi a parte finalzinha aí, que eu acho que o pastor Daniel foi que pregou, a partir do versículo 37, quando Pedro faz uma chamada ao arrependimento. Não é? Perfeito. Então ele explica o que acontece naquele momento ali, para que todos entendessem e não tivessem uma interpretação dúbia acerca daquele fato, mas depois ele vai, no final do sermão, e ele chama a todos ao arrependimento, que esse é o grande propósito, né? E aí, nessa explicação do que estava acontecendo, o que eu entendo aqui, nesse sentido da pergunta sua, é que Lucas vai fazer referências ao que Cristo fala, Lucas vai fazer referências ao que Joel fala, não é? Tudo caminhando nessa perspectiva de cumprir o que havia sido prometido, não a presença como se o Espírito não estivesse, mas um derramar, uma descida, que é o aspecto da capacitação de fato. A igreja agora, já que eu estarei ausente, fisicamente falando, não deixarei órfão, né, que é João capítulo 16, o Espírito Santo estará com vocês, ele vai caminhar com vocês, ele vai ser a mola propulsora que vai levar vocês. E isso até a segunda volta. Então nós estamos nesse período agora, entre Pentecostes e a volta de Cristo, que nós chamamos esse período de últimos dias. Então nós já estamos, de fato, nesses últimos dias. Cabe à igreja cumprir o seu papel, que foi pelo qual o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pregar o evangelho. Então, se não pregarmos o evangelho, fizermos qualquer outra coisa, nós estamos fora do propósito e da missão da igreja nos dias atuais. Então, voltando à história do pentecostalismo, e aí entrando aí com teologia da prosperidade, aí nós estamos saindo completamente da nossa missão, do nosso foco. A igreja tem que ter uma missão, e ela tem uma missão única, e essa missão não pode ser uma outra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos em todas as nações. Essa é a nossa única missão. Igreja existe para isso. Adorar ao Criador, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ela deve pregar o evangelho. Pode fazer outras coisas? Sim. Pode ter atividades sociais? Sim. Pode ter acampamentos? Sim. Recreações com jovens também. Não há problema. Mas o cerne da nossa missão, adorar a Deus e pregar o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Então é muito interessante, né, que Jesus esteve com os discípulos, né, 3 anos e meio, segundo a cronologia que João nos dá. E aí, nesse tempo, eles aprendem com um bom mestre a como citar as escrituras, né? Então, vários embates, Jesus fala com os fariseus, né? Errais porque não sabeis as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus faz grandes embates hermenêuticos com os fariseus, os saduceus e assim por diante. E aqui, nesse texto, né, Jesus ensinou e eles aprenderam como interpretar as escrituras. É o mesmo método que a gente busca usar hoje de interpretar as escrituras, né? Então, a gente valida qualquer ação da igreja com base no quê? Nas escrituras. É isso que Pedro fez aqui. Exatamente. Então eles desceram, eles estão falando, e
Primeiro ele usa a razoabilidade, né? Eu acho fantástico isso. Pelo amor de Deus, é 9 horas da manhã, a gente tá bebendo. Exatamente. Se fosse lá pelo final do dia, até que teria alguma condição, mas agora, tenha dó. Exatamente. Então a gente está aqui porque isso aconteceu. Aí vai lá e cita as escrituras de Joel. Exatamente. E depois explica o que Joel quis dizer com aquele texto e por que se aplica ali. E depois, na sequência, cita de novo as escrituras e a pessoa de Cristo. Então, o sermão é todo vinculado de como Jesus aplicava, né? Ele mostrava o Antigo Testamento e como o Antigo Testamento apontava para ele. Isso é muito bonito esse texto, esse sermão de Pedro, não à toa tem tantos convertidos em um sermão. Imagine nós pregando aí com o pastor Paulo e 3.000 almas sendo ganhas num único sermão. Esse sermão bom. Que a gente tem que pegar 3.000 sermões para um se converter, né? Esse sermão bom. É o inverso, né? Exatamente. O que acontece é o inverso. É o inverso. Mas, reverendo, uma coisa que eu destaco aqui também sobre essa questão do uso do Antigo Testamento, alguns fundamentos, né? O cristianismo não é uma nova religião, de acordo com Atos. Então, isso aqui é o cristianismo autêntico, que a gente tem que entender. O cristianismo autêntico emerge do judaísmo. Exato. Isto é, o judaísmo, então, era uma religião com data de validade. E é isso que a gente tem que entender. Logo, os judeus que existem hoje, nada tem a ver com Moisés, nada tem a ver com Isaías, nada tem a ver com Cristo. E por que é importante também ressaltar isso? Há alguns ciclos evangélicos que gostam muito de ler o Novo Testamento. Eu gosto do Novo Testamento, porque eu não sou judeu, né? E tem dificuldade de fazer as suas devocionais em Levítico, por exemplo, fazer as devocionais em Josué. E aqui nós aprendemos algo. O valor das escrituras. Toda escritura, né? Toda escritura é inspirada por Deus. E quando Paulo escreveu isso, a sua audiência tinha apenas o Antigo Testamento e algumas de suas cartas. Então nós temos essa tendência que a gente poderia chamar de marcionita, né? Advinda ali de Marcião, de Sinop, um heresiarca que defendia que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo era bom. Por isso que ele fez um cânon para ele. Pegou algumas cartas de Paulo, pegou o Evangelho de Lucas, tirou algumas coisas, né? E fez o cânon marcionita. Então, a palavra prática para você que está nos ouvindo é: ame as Escrituras. Toda a Escritura. Não apenas o Novo Testamento, não apenas Atos, não apenas Lucas, porque não foi assim que os apóstolos nos ensinaram. Exato. Realmente é outra lição preciosíssima que esse texto nos dá, né? Uma outra pergunta, pastor Paulo. No verso 23, nós temos uma dinâmica muito interessante, né? Que nós costumamos falar muito no nosso meio calvinista, né? Que é a responsabilidade humana e a soberania divina. Como esse texto do capítulo 2, né? No verso 23, relaciona essa dinâmica? O versículo 23 diz: sendo este entregue, falando aqui da morte de Cristo na cruz, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, isso já estava determinado, isso já faz parte dos decretos eternos de Deus, né? A morte de Cristo. Mas o texto, ao mesmo tempo, diz: vós o matastes. Aqui que vem crucificando por mãos de iníquos. Então, nós temos duas verdades aqui. Quem é culpado aí? Não é? Temos duas verdades. Deus determinou a morte do filho e os homens são responsáveis porque optaram em solta Barrabás e crucifica Cristo. Exatamente. São duas verdades que não se excluem, elas caminham juntas. Essa é a posição mais aceita nesse aspecto. Se nós enfatizarmos muito a soberania e diminuirmos a responsabilidade humana, nós hipercalvinismo, vamos fazer fatalista. Isso. E se fizermos o inverso também, nós vamos criar um humanismo e vamos deixar de acreditar que Deus é quem rege o universo e é Senhor da história. Então, eu creio que a soberania de Deus aqui e a responsabilidade humana, elas são essas duas verdades aí que devem caminhar sempre juntas, né? Então, a Bíblia afirma essas duas verdades, né? E no final, tudo vai acontecer como Deus determinou. Mesmo assim, os homens serão culpados, condenados e irão para o inferno por sua desobediência e rebeldia diante da vontade soberana de Deus. Então, essas duas verdades, elas vão caminhar aí juntas. É assim que eu entendo, né? E principalmente entender que Deus é fiel, Deus é amor, Ele é bondoso,
mas nós somos responsáveis por cada atitude que temos. Uhum. É importante também pensar nisso. Agora há pouco nós vimos viajando para cá e conversamos a respeito de um caso onde as pessoas ficam, um caso específico de alguém que tem dúvidas sobre a vontade de Deus, né? E se devo fazer isso ou não, se Deus determinou ou sou eu que estou escolhendo. Eu sei que Uhum. isso é bem na prática, é bem difícil, não é? A esposa que eu tenho, foi Deus que escolheu ou fui eu que escolhi essa esposa? Poderia ter escolhido outra? E a profissão que eu tenho? E aí vai, as escolhas da vida. Então é preciso aprofundar essa discussão sobre esse tema e descobrir mais nas Escrituras exatamente sobre esse dilema. E vocês vão sempre deparar nesses dois aspectos. Uhum. Deus determina tudo na eternidade, mas você é responsável. Eu penso assim de forma muito prática. Como eu não sei o que Deus determinou, eu vou orar e pedir que Ele me oriente a tomar as minhas decisões da melhor maneira possível. E assim eu caminho, Sim. assumindo o ônus e os bônus que isso vai me causar, Sim. né? Mas nunca culpando Deus, nunca responsabilizando Ele de algo ou manter um coração amargurado se alguma coisa deu errado, mas sem assumir aquilo e tocar para frente, seja o que for a situação. Eu acho que esse dilema é um problema nosso, né? Porque as escrituras, a todo momento, Pedro coloca o dedo como se fosse na cara deles, falando, vocês são assassinos, vocês Uhum. mataram o autor da vida. E ao mesmo tempo ele está falando, tudo foi decretado por Deus. Então, é um problema nosso, da nossa lógica aristotélica, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, do mesmo modo. As escrituras mostram pra gente, então, em suma, como o pastor bem disse, que há um limite para a lógica humana. Há um momento que as coisas vão se harmonizando dentro da nossa lógica, vai fazendo sentido, mas há outro momento que, eu não gosto de usar essa expressão, mas há um salto de fé. Agostinho vai chamar de abismo da cruz. Uhum. Não consigo mais entender, só vou até aqui. E esse é o caso. E as escrituras também, né, são que balizam o que é realidade, né? As próprias leis naturais, elas podem ser suspensas por Deus. O que a gente olha e vê que é lógico, sempre foi assim, pode não ser. Então, esses dias nós estávamos estudando na igreja sobre quando Deus atua na sua previdência usando meios ou não, causas secundárias ou primárias, né? E aí, um texto que é muito bonito é o texto da fornalha, quando os amigos de Daniel são jogados. Qual a ordem natural? Que uma pessoa que jogar na fornalha Se queime. morra queimada. Mas não acontece isso com os amigos de Daniel. Eles ficam intactos. Então Deus pode usar o que é contrário ao que nós esperamos por conta das suas providências. O que não muda, o que é balizado sempre, é a palavra de Deus. Como o próprio Cristo diz. O mundo pode cair, mas não deixará de cumprir um i da Escritura Sagrada. Exatamente. Ela que é a balizadora da realidade. E ela diz, como o pastor Daniel falou muito bem, é um problema nosso, não é da Escritura. A Escritura Exatamente. age com muita naturalidade dos assuntos e, sim, é isso aí que é a realidade, meu amigo. Você não está entendendo? Exatamente. É essa que é a realidade. E a gente, às vezes, se prende para querer conformar a Escritura ao que a gente entende da realidade. Não, é o contrário. Ela molda a realidade. A Escritura que molda a realidade. Ô, reverendo, isso me lembrou, agora de forma ilustrativa, Uhum. um texto que vamos chegar nele daqui a pouco, que é o Atos capítulo 12, Uhum. quando há ali, então, a morte de Tiago Sim. e há a preservação da vida de Pedro. Então, você vê que no mesmo capítulo, Aham. você tem uma ação de Deus em dois servos dele, Sim. que estavam no serviço. E é interessante, por exemplo, Atos 12:1 diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Aí no versículo 2 diz, fazendo passar a espada a Tiago, irmão de João. E diz que ele viu que isso foi agradável aos judeus. Aí depois vem Pedro na sequência. E Deus livra de forma extraordinária. Então você percebe aqui a soberania de Deus em preservar o Pedro nesse instante, devido a planos que ainda existiam para serem executados através dele, mas já recolhendo Tiago para si, pois este já havia cumprido o seu ministério. Eu acredito que
a teologia da prosperidade hoje é que vem dificultando na mente de muitos cristãos hoje no Brasil essa dificuldade de crer Uhum. na soberania de Deus e, ao mesmo tempo, na responsabilidade humana, não é? Por exemplo, nesse caso, atribuindo que todo bem é Deus que dá, todo mal é o diabo que dá. Sim. Não, tudo vem do próprio Deus. Então, assim, essa desassociação, e aí volta a dizer, falta do conhecimento das Escrituras e falta desse conhecimento teológico sadio, leva a uma vida de fé dificultosa, que vai gerar um cristão duvidoso Sim. e que nos seus momentos de provação e de tentações, isso será manifesto. É bem importante os nossos ouvintes poderem acompanhar esse podcast no seguinte ponto. Às vezes nos perguntam, para que tanta doutrina? Vocês estão ouvindo aí em casa? Então, mas é muita doutrina. Esse pessoal gosta de teologia, fica arrotando teologia o tempo inteiro. Sabe para quê? Para quando a tentação chegar. Por quê? Porque na hora que a provação se instala, na hora que uma luta acontece, na hora que uma tentação aparece na sua vida, a sua base bíblica e teológica vai salvar você nessa hora. É a sua sustentação, o seu alicerce. Então, não é perca de tempo. Leia as Escrituras. Tem igreja que não incentiva a leitura bíblica. Uhum. Tem igrejas atualmente que não fazem mais escola bíblica dominical. Tem igrejas que não têm mais cultos de estudo bíblico e de doutrina. Tem igrejas que não valorizam mais o ensino dentro da igreja. E isso vai criar uma geração de crentes frágeis e que na hora da tentação e das provações não terão fundamentos bíblicos para poder suportar e vão sucumbir na fé nessas horas. Então, vale dizer isso, que Deus é o mesmo que livrou Pedro, e pode pregar sobre isso, mas também pregue que Deus foi o mesmo Deus que matou Tiago. Uhum. Então, não pinte só um quadro sobre cor Deus. de rosa, né? Isso. Fale do Deus todo da Escritura. Aquele que é amor e aquele que é fogo consumidor. Sim. E aí você vai estar falando de forma equilibrada para os crentes se tornarem maduros na hora da dificuldade. Perfeito, pastor. Excelente. Seguimos aí na próxima passagem, o texto aí de Atos capítulo 2, agora o verso 37 ao 41, que é o famoso aí apelo, né, final que Pedro faz depois do seu sermão. Então, algumas perguntas pertinentes a essa passagem. Eu vou começar aqui, reverendo Daniel, perguntando sobre um aspecto desse texto, do verso 39 particularmente, em relação ao que Pedro diz sobre a promessa ser para os judeus e para os seus filhos. Qual a relação desse sentido? Por que ele fala do batismo nesses termos? Tem alguma relação com o aliancismo que nós cremos na nossa denominação? Meu irmão, assim, eu entendo, esse texto eu separei do verso 37 ao 47. Por quê? Tá. Porque aqui você vai ver os novos convertidos. Eu, quando preguei esse sermão, eu dei o tema de o cristão autêntico. Eu entendo que esse texto tem todos os elementos, os principais elementos, eu diria, essenciais para você distinguir um verdadeiro crente. Como que alguém passa do momento do império das trevas para o reino de Cristo? Quais são as características que compõem essa pessoa? Porque nós vivemos uma época onde até eu comecei esse sermão citando uma frase bem bonita de um rapaz cristão, né? Depois eu falei para os irmãos, essa frase foi dita por Adolf Hitler. Né? Deus vai me ajudar, creio em Jesus Cristo, serei o novo guerreiro dele, e blá, blá, blá. Então, é importante a gente parar num texto como esse e pensar assim, o que constitui um cristão? Né? E aqui tem algumas questões práticas. A primeira, Pedro vai focar no arrependimento. Aquelas pessoas chegam para Pedro e falam, tudo bem, você falou tudo isso, e nós agora queremos ouvir o que a gente vai fazer. Ele vai falar que eles estavam compungidos. O termo grego ali é cortados, perfurados pela palavra. Porque eles entenderam que o Messias era Cristo e eles haviam matado. Imagina, milênios, gerações esperando o Messias, e quando ele aparece, você fica sabendo que você, junto com a sua trupe, serviram como instrumentos para a morte do Messias. Estavam arrasados.
E não só arrasados, mas com medo, porque ele termina com o Salmo dizendo que, de fato, verso 35 do capítulo 2, Deus faria com que Jesus esmagasse seus inimigos com seus pés. É que ele pisaria a garganta de cada um deles. Então Pedro fala, vocês têm que se arrepender. O que caracteriza o verdadeiro cristão, então? Primeira coisa, o arrependimento, mudança de vida. Aí vem a segunda coisa que está atrelada à sua pergunta, a profissão de fé pública, a fé em Jesus Cristo. Envolve crer, envolve ser batizado no nome do nosso Senhor. Por que ele focou no nome? Porque naquela época os judeus tinham muitos batismos, tinham muitas lavagens. Então a pessoa poderia falar assim, eu me lavei. Aí o vizinho poderia perguntar, mas você se lavou, como que é isso? Não, é igual que a gente fez lá semana passada, a mesma coisa. Não. Agora vocês vão se identificar com este nome. Você foi batizado no quê? Pelo nome do Messias, Jesus Cristo. E aí é interessante que esse símbolo, vamos colocar assim, esse símbolo externo, não é só para os adultos. E aqui vem uma das bases do aliancismo, né? O símbolo externo, aqui o batismo, é também para os filhos. Sim. Olha só que coisa legal. Isso é uma polêmica para o judeu? É claro que não. Porque os judeus já faziam isso. Eles já circuncidavam seus filhos. Seria muito estranho Pedro dizer naquele dia, olha, o batismo é o símbolo externo agora de uma nova era, dos últimos dias. Mas é só para os adultos. Irmãos, é muito estranho. Historicamente falando, estranho é não batizar os nossos filhos. Mas então quer dizer que isso salva? Não. Eu vou até falar esse texto aqui, o verso de número 38, às vezes pode dar a entender que batismo salva, porque ele diz assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Daniel Wallace, um gramático bem conhecido aí, nosso, embora ele não siga essa linha, ele diz que pode ser, ele cita até outro gramático, diz que essa preposição para pode sim, e tem teólogos que aceitam isso, pode ser traduzida como por causa de. Então, sejam batizados por causa da remissão de pecados, como símbolo externo, não para a remissão de pecados, que pode ser também tranquilamente traduzido assim. Então, trocando em miúdos, Pedro deixa claro que o símbolo externo é também para os nossos filhos. Nós não estamos dizendo que isso salva pessoas. Esse símbolo deve ser confirmado depois, como era assim na circuncisão. O judeu circuncidado não era judeu de fato, o povo de Deus, só porque era circuncidado. Tanto é que você vai ver Joel dizendo, eu quero que vocês rasguem os vossos corações, e não somente a vossa carne. Eu quero um símbolo interno. Eu quero que o que vocês fizeram externamente seja comprovado internamente. Então isso é fantástico para nós, meu irmão, mostrando que, de fato, esse símbolo também se aplica aos nossos filhos. Então, nós temos aí um outro princípio hermenêutico atrelado à nossa denominação, né? Então, há muito mais continuidade entre os testamentos do que muitas outras igrejas enfatizam, né? Então, as relações dos símbolos da antiga e da nova aliança, há elementos novos, mas que continuam a fazer referência aos antigos. A continuidade entre os dois testamentos, eles estão unidos e não tão desconexos como as pessoas projetam, né? Então esse texto mostra e enfatiza aí que as promessas de Deus são para nós e para os nossos filhos, e os filhos da promessa são os nossos filhos, herança do Senhor, que recebem todas as bonanças de pertencerem a um povo de Deus, enquanto estão sob os nossos cuidados, e depois, quando crescem, precisam professar o nome de Deus para receber o cuidado dele. Ou senão, também receberão a punição, como o pastor Daniel falou, né? De ser inimigo do Messias. E esse é um aspecto que todo indivíduo deve responder diante de Deus. Então, esse texto é um apelo, e muitos ouvem ao apelo e são convocados, né, por Deus a responderem nesse sentido. Então, nesse texto nós temos uma relação, né? Aparece um número aí bem simbólico, como nós já citamos, né? 3.000 almas são batizadas. Reverendo Daniel, qual a relação da pregação das Escrituras e o crescimento da igreja? Nossa, é fantástico, né? Você tem aí os 10 relatos de Lucas ao longo de Atos sobre o crescimento da igreja, e via de regra, na maioria das vezes, exceto uma ou duas ali, sempre, tirando essas duas vezes, atrelado
a pregação fiel das Escrituras. Eu acho isso fantástico. A Escritura Sagrada dá o crescimento saudável da igreja. Óbvio. Irmãos, nós estamos falando aqui do maior avivamento da história do cristianismo. Algo sem paralelo. Atos não é uma norma dizendo que... É interessante isso, né, reverendo? Os pentecostais, nossos irmãos, dizem que repetem o fenômeno. Mas isso aqui você não vê, né? É interessante. Mas acontece sim. Você vê pessoas em estádios se convertendo. Pois é, mas eu não vejo o resultado disso conforme versículos 42 a 47. Cristãos impactando o mundo, a sociedade que vivem. Não vejo isso. Eu vejo muita carnalidade por aí e assim por diante. Mas sim, meu irmão, a pregação fiel das Escrituras está ligada ao avanço da igreja. O resultado pode vir? Sim, Deus pode mandar o resultado, mas também pode mandar o resultado do ponto de vista humano negativo, como aconteceu com Estevão. Estevão tem a mesma coragem de Pedro. Ambos pregam o evangelho, citando o Antigo Testamento ali, dominando, mas Estevão é apedrejado. E Pedro se torna um pastor de uma igreja de 3.000 pessoas. Então, de fato, a pregação da palavra, sim, pode gerar crescimento saudável. Normalmente gera, mas não necessariamente estrondoso. Nós estamos aqui diante do maior avivamento do mundo, sem paralelos na história. Eu diria isso. Então, só mais uma pergunta atrelada também ao batismo desses indivíduos, né? Porque, de novo, é uma questão que é interessante para nós quanto denominação, né? Então, nesse texto aí, alguma sugestão sobre a forma do batismo, reverendo Daniel? Veja, o texto não diz que eles foram para o Rio Jordão. Jerusalém tem Rio Grande? Exatamente, Jerusalém não tem Rio Grande. Sim, óbvio, eu respeito os nossos irmãos batistas, eles vão com esse texto para a arqueologia mostrar alguns achados de tanques, né, que os judeus usavam para purificação e tal. Mas a gente estava de 3.000 pessoas, não é? É muita coisa. É muito tempo, né? Olha, uma coisa importante, né? O texto também não diz que todos que ouviram se converteram, isso aí é importante dizer, é verdade. né? Porque nós sabemos que foram 3.000, tá? Mas é muita coisa. E o judeu não tinha problema nenhum com a aspersão. Então, dado todos os indícios que não havia rio, não creio em tanque batismal naquela época para 3.000 pessoas. Eu entendo que a forma mais comum para o judeu da época, mais prática, vamos colocar assim, era a aspersão. Então, sem problema. Agora, nós aceitamos também batismo por imersão, né? Os nossos irmãos batistas que têm dificuldade com isso. Então, dentro do cenário histórico, né, tanto a aspersão será uma possibilidade, quanto a efusão também será uma possibilidade, atrelado a todos os símbolos, né, do ungir no Antigo Testamento, atrelado ao símbolo do derramar do Espírito. É muito simbólico, né? Águas sobre a cabeça do indivíduo. Então, a aspersão e a efusão são dois símbolos que são bem práticos de serem praticados, né? E possíveis e críveis aqui diante de 3.000 pessoas para serem batizadas. Perfeito. Há uma brincadeira de 2 pastores conversando sobre isso. Um presbiteriano e um batista. E aí, eles conversando sobre a validade do batismo, o presbiteriano perguntou assim para o batista: pastor, colega, se eu entrar até a cintura no rio e me batizar, é válido? Não. Até a cintura? Não. Está faltando a metade do corpo. Mas se eu avançar um pouco mais e for até o ombro e ali for batizado, pode ser, é validado? Não. Ainda ficou toda a parte superior, o pescoço. Tá? E se eu for até a boca, a altura da boca, nariz, e entrar até esse momento aí, até essa profundidade, eu seria batizado? Não, ainda está faltando uma parte. E se eu for um pouco mais, até a testa, só fica de fora o cabelo, é batizado? Não é batizado. Aí o pastor presbiteriano disse: então, por isso que a gente já pega a água e já joga exatamente no cabelo. Já resolveu logo. É o lugar então, mais importante, de todo esse processo, você já vai direto e põe ali em cima do cabelo. Exatamente. Perfeito. De forma descontraída para dizer que, embora que a gente comenta sobre essa questão da forma, como foi bem lembrado, a igreja presbiteriana, nesse sentido, talvez seja a mais democrática e acolhedora do que as outras, porque nós recebemos pessoas que tenham sido batizadas por aspersão, por imersão ou por fusão, diferente da maioria das denominações. O que a gente vai enfatizar de fato vai ser o significado.
né? O que a pessoa entende sobre o batismo. Mas a forma a gente entende que é algo secundário. Então, seguindo no texto, nós temos um dos resumos, né, os sumários de como viver a igreja em Atos, aí que o texto do Exatamente. capítulo 2, verso 42 a 47. Pastor Paulo, alguns princípios aí vivenciados pela igreja de Atos, desses 5 versículos aí, quais seriam? Então, a gente pensa que serve até hoje como exemplos, né? Modelos para nós hoje. O ensino, não é? O Perseverava na ensino, doutrina. a perseverança, como diz aí no texto, na doutrina. As orações, Sim. não é? A importância da comunhão, do partir do pão. Aí tem um aspecto da ceia em si, mas tem um aspecto também do conviver Viver juntos de igreja, né? durante a semana. Os nossos cultos semanais, alguns fazem pequenos grupos, que também é uma estratégia importante. Estamos tentando e estamos pensando nisso na nossa igreja nos dias atuais. Temos todas as sociedades domésticas, dentro no modelo presbiteriano a gente segue todo aquele princípio, mas estamos pensando agora também em ampliar um pouco mais esse convívio, esse estar juntos, dia, como né? diz aqui, no partir do pão e oração, nas casas também. Até entendendo que a igreja primitiva não tinha templo, né? Se reunia nas casas, a gente tem elaborado projetos nesse aspecto. Hoje, inclusive, temos reunião do conselho, logo mais vamos estar tocando nesse assunto lá. Mas, assim, e o que eu acho interessante em esse modo de viver dos cristãos primitivos citados aqui, é que o crescimento se dá de uma forma muito natural. Então, ou seja, à medida que a igreja vive essas realidades aí, ela chama a atenção dos que estão de fora. E à medida que isso acontece, e aqui eu entendo como um princípio de evangelização, é a comunhão da igreja. Então, quando a igreja vive essa realidade de comunhão, de edificação, de harmonia, de palavra, de ceia, de compromissos, com certeza esses irmãos vão estar pregando fora da igreja e a igreja começa a crescer. Então, é fantástico o que a gente vê aqui, a necessidade sendo suprida pelos próprios irmãos quando isso acontece. Óbvio que a gente vai ver que depois esse modelo ele vai ser, de alguma forma, afetado, especialmente essa parte aí de vender propriedades e bens e distribuir eles. Então, sempre os aproveitadores, infelizmente, vão surgir nisso, né? E vão acabar minando um pouco essa questão. Mas, em tese, aqui a gente tem um modelo, eu não gosto da palavra modelo, mas nesse sentido, aqui temos princípios, né, claros para que uma igreja nos dias de hoje possam viver essas realidades aí do ensino, da comunhão, da oração, do partir do pão, da vida comunitária e do crescimento natural da própria igreja. Exatamente. Por isso que eu gosto de, quando falar desse texto, quando eu falo desse texto, é mostrar esse último aspecto do cristão autêntico, né? E a gente, eu falei no começo, mas a gente nem tocou nesse assunto, como tudo isso impactou Teófilo. Então você vê Lucas falando para esse homem, possivelmente alguém da corte romana ali, Stott vai dizer que possivelmente é um senador, a gente não sabe, por conta da prisão de Paulo. Talvez Lucas quisesse mostrar que o cristianismo não era aquilo que os judeus estavam acusando e tal. Mostrando que, de fato, a missão foi dada por Jesus Cristo ressurreto. A nossa missão aqui não é tirar César de onde ele está, mas levar o evangelho até os confins da terra. Nós não somos uma nova seita, uma nova religião, nós somos a continuação legítima do judaísmo, até convertidos entre nós. Mas eu acho interessante esse aspecto focado que o pastor Paulo bem disse. Teófilo deveria entender que não basta só se arrepender, não basta só ser batizado e crer em Jesus Cristo, é necessário uma identificação com a igreja. Não basta você ser um seguidor de longe. Veja, quem foi que instaurou a igreja foi o Espírito Santo, não foi Atos 2? Então não foi projeto de homens. E a história da humanidade tem mostrado que a igreja não é um projeto humano, porque se fosse, já teria deixado de existir há muito tempo. Nós sobrevivemos a inúmeras guerras, a revoluções, a ditadores sanguinários. E a igreja continua. Por quê? Porque ela foi fundada pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse sentido, é importante pegar esse texto e mostrar. Você se identifica como esse cristão?
Você se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, agora tem que viver com a igreja. Eu acho interessante esse texto, pastor Túlio, também, dado o contexto nosso, mostrar que alguns detratores da fé pegam o versículo 44 e 45, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Alguns vão defender o comunismo aqui, não é? A cristã tem que ser comunista, porque tá aqui, ó, eles vendiam. O problema é que o comunismo é os meios de produção sob o poder do Estado. O Estado repartindo como bem entender. Aqui você não tem uma obrigação estatal. Tá? Embora seja anacronismo falar de comunismo aqui, tem alguns desvairados que vão pensar nisso. Mas defina comunismo e você vai ver que está longe. Aqui você tem doações de livre, espontânea vontade. Perfeito. E além disso, né, como se distancia tanto desse modelo, é que a propriedade privada ainda é mantida. Exatamente. Não tem... se necessário, eu dou, mas ainda é meu. Se necessário, eu dou para o outro que precisa. Mas a propriedade privada ainda é estabelecida. Deus é o Deus do Antigo Testamento e é o Deus da propriedade privada. Não furtarás. Então, algo que é meu, é meu. Não e o que é marcos, seu, né? é seu. Tá na sua mão. Exatamente. Então, Deus é o Senhor de todas essas coisas, né? Toda a terra é dele, mas ele dá-nos direito de comprar bens, pagar por eles e ser nosso. Exatamente. Então, o cristianismo nunca foi uma relação que defende algo parecido com uma sociedade comunista, né? Nada disso. E atrelado a isso, fazer outra pergunta, né? Não é ligado ao comunismo, mas seria esse viver dos crentes como uma sociedade paralela, os Amish lá nos Estados Unidos, os hippies lá dos anos 70, como seria esse viver dos cristãos? Eu acho que o pastor Paulo foi muito bem quando ele diz, né, que era a comunhão da igreja dava testemunho para os de fora. Sim. E o texto termina assim: se não vejamos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante, né? Uhum. A igreja vivia na sua comunidade. O que era padeiro continuava sendo padeiro, o que era ferreiro continuava sendo ferreiro, e eles iam caindo na simpatia do povo. Sim. Como Jesus disse, nós somos sal e luz. Então você tem lá o Sermão do Monte, capítulo 5, você vê todas as bem-aventuranças, até o versículo 12. Você fala, um cara assim, um cara que chora pelos seus pecados, alguém que se reconhece pobre de espírito, alguém que é puro de coração, não pode viver em sociedade. Eles têm que viver nos monastérios. Jesus fala, tá vendo todas essas características? Legal. Agora sejam sal e luz. Uhum. Eu acho que isso se aplica aqui. É verdade. E o interessante é só lembrar esse movimento. Sim. O que sai do mundo, entra na igreja e volta para o mundo. Sim. Então não pode quebrar esse ciclo. Então, alguém que vive sob o império das trevas, ele passa agora a viver no reino do Filho do seu amor. Mas ele vai viver agora dentro desse mundo caído de onde ele veio. E aqui é uma palavra interessante para aqueles que vêm a Cristo e abandonam completamente amigos, familiares, parentes, dizendo assim, agora eu sou da igreja, não quero mais saber. Igreja cristã não é uma seita, onde você rompe com seus familiares. Não dá nem bom dia, você boa não dá mais tarde. bom dia, você quebra suas relações com seus amigos, Exatamente. não fala mais com seus vizinhos, se torna aquele crente chato da família que quando vai reunir no domingo, você já não vai mais. Uhum. É preciso repensar sobre isso. O cristão que agora está nessa comunidade que a gente está citando agora, ele vai ser um instrumento de Deus que vai retornar a esse mundo caído para ser usado por Deus na vida de outros que estão lá, para que venham para essa comunidade também. Então nunca perca a sua missão. Não seja egoísta nesse aspecto. Dê de graça o que de graça você um dia recebeu. Uhum. Nunca perca essa perspectiva missional aí, onde você foi salvo e deve ser agora instrumento Exatamente. de salvação para os outros. Né? Então, é muito importante esse aspecto aí. Exatamente. Então, aqui nós encerramos o capítulo 2 e vamos seguir numa outra oportunidade, o capítulo 3 na sequência. E quem
que se Deus quiser, um dia a gente termina essa conversa sobre Atos, porque os irmãos têm outros compromissos hoje nas suas igrejas locais, né? Os pastores têm reunião do conselho hoje, e aí eu queria deixar uma palavra de incentivo, novamente fazendo coro com a afirmação do pastor Paulo Henrique. Você que é de Votuporanga, tem uma igreja bíblica para você frequentar, uma igreja bíblica para você ouvir a voz de Deus sendo pregada, que é a Igreja Presbiteriana de Votuporanga. Procure essa igreja, procure o pastor Paulo, o pastor Daniel, certamente você será muito bem recebido. E você também, que é de Jales e região, tem uma outra igreja que também fala da palavra de Deus com seriedade, com compromisso, com regras fiéis de interpretação de escritura, coerência, para que Deus, de fato, seja glorificado na medida com que o texto é pregado. Então, essas conversas que nós temos tão enriquecedoras que a gente planeja fazer num tempo, e aí a gente avança no tempo, porque é muito prazeroso para o povo de Deus conversar sobre a Escritura Sagrada, e eu creio que certamente que você que nos acompanha hoje foi edificado, e na próxima oportunidade nós teremos aí novamente os pastores de Votuporanga aqui conosco, para terminarmos nossa conversa, né, que seria de Atos capítulo 1 até o capítulo 7, mas hoje não tivemos tempo para isso. Você que nos assiste, muito obrigado por nos ouvir e Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo, pastor Daniel. Uma palavra final, pastor Paulo, pastor Daniel, por favor. Bom, a gente agradece o convite. Nós estamos ali na rua Pernambuco, 3488, em Votuporanga, bem ali no centro, indo ali para a Praça São Bento, que é a praça principal da cidade. E vai ser uma alegria muito grande você que mora ali na cidade poder nos visitar. Vamos receber você com muita alegria, com o coração aberto, com um sorriso no rosto, e vai ser uma alegria poder compartilhar o Evangelho com você. Fico feliz, Túlio, pela iniciativa sua, da igreja, do nosso irmão que está cedendo aqui as instalações do estúdio para fazer um podcast, dizer que é muito bom o modelo, o formato excelente, que Deus continue abençoando você, a igreja de Jales, e esse ministério continue sendo um ministério frutífero aqui na cidade. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez meu colega Túlio, meu veterano de seminário, pela oportunidade, muito bom estar com vocês, a toda a equipe aqui de Jales. Qual é o nome aqui da agência? Aqui é Infinity. Infinity, tem também aqui a MR do irmão, né, da igreja, agência MR Jornalismo e Marketing. Isso, é o nome da empresa, né, Luiz? É esse mesmo. Está por trás das câmeras, que Deus abençoe, nos recebeu muito bem. Obrigado. E que dê o crescimento. Nós temos falado isso na igreja. A importância de nós zelarmos pela boa comunicação. Nós temos o Deus da comunicação, um Deus que se revela por palavra, um Deus que nos deu os escritos pelos quais nós somos regidos. Então, que Deus continue abençoando esse podcast, o Vox Day, com o pastor Túlio Bento, da Igreja Presbiteriana de Jales. E sempre que puder, estaremos aqui com a graça de Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado você que nos assiste. Até uma próxima oportunidade.